Camila, quero que você conte a sua história para nós, para saber como que você superou essa questão do falecimento do seu primeiro marido. Então, hoje faz 7 anos que ele faleceu, em janeiro fez 7 anos. Eu tenho uma filha de 15 do meu primeiro casamento, tenho 2 meninos, um de 8 e um de 7 dele, e atualmente eu tô casada com uma outra pessoa. Hoje em dia eu consigo enxergar as coisas de uma maneira muito mais fáceis. Era muito difícil de enxergar o que estava acontecendo comigo. Eu demorei uns 4 anos para conseguir colocar a cabeça, assim, numa linha de raciocínio normal, vamos considerar como normal. As coisas eram muito, o pensamento era muito devagar e as coisas eram muito imediatas, então eu não tinha um pensamento a longo prazo. Era tudo assim, agora eu penso para daqui 5 minutos, eu não pensava nem para 10 minutos. Eu pensava 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Eu não tinha futuro. Eu não enxergava essa possibilidade de futuro. Eu comecei a voltar a viver e enxergar a vida e querer fazer coisas há mais ou menos uns 3 anos atrás. Até então eu vivia única e exclusivamente pela sobrevivência da minha família, dos meus 3 filhos. Então, agora conta pra gente um pouquinho, desde o nascimento do primeiro até o terceiro filho, o que aconteceu na sua vida e como que você superou essa fase. Eu tive a Ana há 15 anos atrás, eu era casada. Quando ela tinha 2 quase 3 anos eu me separei, o que para mim já foi, assim, super difícil. Eu tinha para mim a separação já foi um baque. Eu nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa separada, nunca. Para mim já foi terrível. As primeiras vezes que a Ana tinha que ir com o pai, eu já chorava 15 dias antes, 15 dias durante e depois mais 5 dias depois. Foi bem traumático. Aí depois de uns 2 anos, acho, eu conheci o Tiné, que é o pai dos meninos. A gente teve um relacionamento de 3 anos namorando, depois a gente casou. Mais uns 2 anos casado, depois fiquei grávida do Gabriel, o Gabriel nasceu. E quando ele estava com 6 meses, o Tiné tem uma coisa assim, diferente, vai. O Tiné, ele tinha 40 anos quando a gente casou. Todo mundo achava que ele nunca ia casar, que ele era todo certinho, todo perfeitinho, assim, sabe? Bem virginiano. E aí eu cheguei na vida dele já desestabilizando, né? Já tinha filha, já tinha história, tal. E aí depois de 2 anos que a gente estava casados, eu fiquei grávida do Gabriel. E com 6 meses, o Gabriel tinha 6 meses, eu fiquei grávida do Joaquim. Então foi um em cima do outro, totalmente. Foi totalmente inesperado, as chances eram mínimas, mas eu agora eu falo que Deus faz certinho, né, quem quer que seja faz direitinho. E aí eu fiquei grávida do Joaquim. A gente ficou feliz, eu e ele, nós 2 ficamos felizes, mas todo mundo ficou assim: "Pelo amor de Deus, como vai ter outro filho? Tem um filho de 1 ano". Realmente, né, era muita coisa, mas foi ótimo, porque hoje em dia eles têm uma família, né, um tem o outro. Porque quando eu estava grávida de 7 meses do Joaquim, o Tiné faleceu. Então, aí hoje eles têm uma família os 2, né, e são 2 meninos, um faz companhia para o outro, então formou-se uma família, né, de uma coisa que todo mundo achava assim: "Que horror, você vai ter 2 filhos, um em seguida do outro", tal. Eu falei: "Bom, gente, eu fiquei grávida, e aí?", tipo, vou, né. E hoje, graças a Deus que tem os 2. Então, quando ele faleceu, eu pensei muito no Joaquim, eu pensava mais nele do que em qualquer pessoa, porque as outras eu estava vendo, né. Então eu via a Ana, eu via o Gabriel, eu me via, eu não sabia do Joaquim, como ele estava, como ele ia nascer.
No come aí eu cha bom, daí eu chamei o Flávio, que é o pai da Ana, e falei: "Olha, Flávio, aconteceu isso, isso e isso", contei, porque ela estava com ele quando o Tiné faleceu, ela estava com ele, era férias, ela estava com ele. E aí, falei, ele falou: "Nossa, não acredito", tal, ficou chocado, porque ele era novo. E aí a gente foi pra eu tive o Joaquim depois, tive o Joaquim em São Paulo, fui morar na casa da minha mãe um tempo, até o Joaquim nascer. Quando o Joaquim tinha 4, 5 meses, eu fui morar em Uberaba, porque a família dele era de Uberaba, é de Uberaba. E eu fui morar lá, porque passavam várias coisas pela minha cabeça, assim, né, e eu tinha aquela eu vivia no modo nem sei se é avião, é um modo que você vai fazendo as coisas, é de sobrevivência, é instinto total. Mas eu pensava muito no que eu ia fazer com a minha família, como que eu ia fazer aquilo funcionar. E eu estava na casa da minha mãe, eu podia ter ficado lá, mas eu falei: "Eu quero ser filha ou eu quero ser mãe?". E aí eu falei: "Eu quero ser mãe, eu não quero ser filha". Então eu peguei todos os meus filhos, fiz a mala e fui morar em Uberaba, uma cidade que eu tinha ido 4 vezes na vida, porque o Tiné nem ia muito para lá, a gente não ia muito. Sim, conheci a família dele, um ou 2 amigos, eu fui para um desconhecido total, mas eu fui ser mãe, eu fui criar a minha família, né, eu chamo de microfamília, que assim, sou eu e os meus filhos. Então eu fui criar a nossa microfamília. Foi super importante, eu fiquei 3 anos lá, foram 3 anos e meio mais ou menos, que era onde eu vivia nesse modo sobrevida, assim, que era isso mesmo, eu não tinha pensamento, vontade, sei lá, eu fazia assim: "As crianças precisam comer, então eu vou fazer compra, eu preciso trabalhar e isso, ponto". Mas eu comecei a descobrir coisas em mim e neles que foram super importantes, então, assim, até onde eu posso chegar, o tamanho da minha coragem, o tamanho da minha fraqueza, posso sofrer agora? Não, não posso sofrer na frente deles? Sabe, algumas coisas assim, que eram muito nosso, o mundo era nosso, tinha os amigos, mas eram todas pessoas não tão presentes na nossa vida anterior, né. Aí depois de 3 anos e meio que eu estava lá, um belo dia, eu estava no casamento da minha sobrinha, que é uma querida, que é sobrinha do Tiné, mas virou minha, e eu olhei aquela festa, eu olhei todo mundo, eu falei: "O que que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar, tipo, não é meu lugar". E foi aí que a minha no bom sentido, não no mau sentido, assim, mas acho que eu me recuperei e naquele momento, que era até um momento de alegria, talvez eu senti sabe, um ânimo, assim, para falar: "Gente, não, para, volta que dá certo". E aí eu voltei para São Paulo. Uau! Aí você voltou com o trabalho ou você voltou com a cara e com a coragem? Não, na verdade, a minha irmã tem um buffet e eu sempre trabalhei com ela antes de ir para lá, e eu voltei já trabalhando com ela de novo. A gente trabalha juntas, a gente toca o buffet juntas há bastante tempo. E aí eu voltei já trabalhar lá, mas assim, bem era mais ou menos uma cara e uma coragem, porque era tudo uma vida nova, mas com a infra da família, com os amigos. Mas ir para lá me fez criar uma cerca, vamos colocar assim, que mesmo que a gente tenha todas essas pessoas que ajudam, fez criar uma cerca de falar: "Daqui para dentro, eu vou tomar conta. Daqui para fora", tipo, sabe, criar uma zona de conforto, acho que essa é a palavra melhor. Uma zona de conforto, não de ser confortável, aconchegante, não. Uma zona de conforto emocional. Tipo, pode acontecer alguma coisa que eu vou dar conta, aqui eu vou conseguir, ali eu também vou. Então foi mais ou menos assim, mas aí eu voltei para São Paulo e, bem, fiquei feliz que voltei. E as crianças como que reagiram com essa mudança de lá para cá? Então a Ana ficou super feliz, porque a Ana foi comigo e o pai dela é daqui de São Paulo. Também tinha essa questão que era uma coisa que
me machucava muito, né, apesar que ela vinha sempre, a babá trazia, mas ela veio feliz da vida. E os meninos, eles têm um primo aqui, tem minha família, minha mãe, então eles curtiram. Eu acho que às vezes eles sentem falta de algumas coisas que a gente tinha lá, porque lá a gente morava numa casa, então tem liberdade, tem, sabe, era uma vida mais tranquila, os meus horários eram mais organizados, mas eles se encaixaram. Hoje em dia, acho que eles nem pensam em querer voltar de jeito nenhum. Como que foi a falta da figura paterna para as três crianças, né? Durante esse tempo todo, até você voltar para São Paulo, enfim. Eu acho que nessa parte eu eu dei um salto quantitativo, assim, eu comigo mesma. Eu peguei a responsabilidade para mim e eu assumi um lado Camila mãe, Camila pai. Não sei se dá para mais ou menos entender, mas assim, então meu filho um dia virou para mim e falou assim: "Mamãe, por que que o tio Zé Renato, que é um tio lá de Uberaba, ele usa um negócio para fazer a barba no banho?" Não tive dúvida, fui na farmácia, comprei creme de barbear, comprei palitinho de sorvete, levei para casa, falei: "Olha, é assim, amor, passa aqui, faz a barba". Aí fazia a barba no menino. Aí: "Ah, mamãe, e por que que às vezes eles olham o carro, abrem o capô e mexe". Fui no posto, falei: "Moço, me ensina a olhar o óleo". Aí eu abria o capô, olhava o óleo, assim, tocava alarme, saía da casa, porque eu não era para substituir o pai, mas era para mostrar que: "Olha, você não tem, mas nem por isso você não vai saber como é que são coisas de homem". Mas eu nunca me coloquei como um ser masculino, de maneira nenhuma. Sempre era: "Olha, mamãe vai te ensinar o que o tio Zé Renato faz, o que você vai fazer um dia", ou então chamava o avô, o tio e falava: "Olha, tá com uma questão aqui". Uma vez foi num banheiro, num posto de gasolina, aí entra no banheiro de menino, aí tem lá, né, para fazer xixi no menino, os mictórios. Falei: "Ó, tio Zé Renato, você tem que levar ele lá, porque ele quer saber como é que usa aquilo e lá eu não posso entrar". Então, meu irmão, meu pai, eu ia pedindo ajuda. Eles sentem muito, eles sentem muito a falta. A Ana sentiu muito a falta até do padrasto, do Tiné, que faleceu, muito. Do pai, quando separou também, a relação fica mexida. O Gabriel, que conheceu o pai mesmo pequenininho, sente diferente do Joaquim, que nunca conheceu. É completamente diferente. Fica gravado na cabeça mesmo, porque o Joaquim fala de um jeito assim: "Ah, sabia que meu pai morreu?", tipo, porque aqui é super bem resolvido, o assunto, a questão, a gente acredita que ele está em outro lugar, um lugar bacana. Então esse assunto não é tabu dentro de casa, mas as pessoas, cada um tem um jeito de lidar com isso. Você percebe que quem não conheceu, nunca presenciou aquilo, é muito mais fácil. O Gabriel conviveu com ele 1 ano e ele tem um sentimento completamente diferente do que tem o Joaquim, e praticamente ele não lembra de nada, né. E por acaso você fez alguma terapia ou as crianças fizeram alguma terapia, né? O que que você usou de ferramentas aí que existem disponíveis para você ultrapassar essa fase aí? Então, eu procurei, eu tenho uma pessoa que eu vou há muito tempo, eu tenho uma psiquiatra, porque eu tive síndrome do pânico há 15 anos atrás, então eu sempre fazia manutenção, enfim, e aí eu voltei a conversar com ela quando o Tioné faleceu, até porque eu fiquei com medo de voltar a ter pânico, porque é muito louco, porque o meu pânico sempre foi medo de morrer. Eu não tinha medo de ficar presa, não tinha medo de, ficar fechada, claustrofobia, eu tinha medo de morrer. Então, quando ele morreu, eu só pensava nela. Eu falava: "Não, precisa da doutora May, precisa da doutora", porque era o medo que eu tinha, e fui eu que dei de cara com a morte, porque fui eu que vi, que peguei ele morto. Então eu morria de medo. Então eu voltei a conversar com ela. Então ela me ajudou, né, a minha pessoa, e eu conversava com ela muito sobre as crianças. Então ela falou: "Olha, eu não sou especialista, mas eu vou ver o que que a gente tem de
literatura para você ler. Então, ela me deu uns livros, uns artigos que eu li. Daí eu lia isso, conversava com o psiquiatra, ia em todas as reuniões da escola, assim, tipo, pessoas orientadores de colégio, conversava. E ela me falou, e é uma coisa que eu percebo nitidamente, que a criança começa a entender onde está o pai, onde está a mãe, com uns de 6 para 8 anos. Até então, as figuras são todas meio misturadas, não tem muito uma definição certinha. Agora, os meninos, porque o Gabriel está com 8 e o Joaquim está com 7, agora eles começam a fazer perguntas muito mais específicas, muito mais, sabe, pontuais, assim, em relação a isso. E foi uma coisa que ela me falou bem lá atrás. Mas eu sempre levei o Gabriel numa psicóloga, porque eu achei que ele podia ter ficado traumatizado, enfim. E ela falou, olha, ele não demonstra nenhum tipo de trauma, mas a gente pode ver, daqui a pouco levei de novo agora esse ano. Eu tô sempre levando. As fases vão passando e eu tô sempre levando. Porque eu acho que é uma coisa muito impactante, né? E fora, além de ser impactante, é uma coisa muito diária, porque todo dia surge um assunto. É um coleguinha da escola, é o dia dos pais que se faz o presente, sabe assim, é o amigo que vai com o pai no futebol e você não vai. Tem sempre uma coisinha que te chama a figura paterna, né? Então, vira e mexe, eu tô indo, assim, vou em terapia familiar para todo mundo conversar, vou numa psicóloga mais específica, leio um monte de coisa e converso bastante com eles, muito. Você, depois de tudo isso, você arrumou outro namorado? Arrumei. Arrumei uma pessoa querida que me conheceu, tipo, já conheceu sabendo da minha história, e a gente foi conhecendo, curtiu, falou, vamos junto. A gente já está juntos há 2 anos, agora a gente já está morando juntos, a gente vai casar de novo, vou casar. E ele está super bem com os meninos, assim, fato fundamental, porque eu jamais nem colocaria uma pessoa na minha vida se não tivesse essa empatia. Porque daí eu acho que eu nem conseguiria viver de outra maneira, né? Porque a gente gosta se a gente quer gostar, depende. Eu sempre falava isso até para o Tiné em relação à Ana, porque a Ana já existia quando eu conheci o Tiné. Eu falava para os dois que a gente não é obrigado a gostar de ninguém, a gente tem que respeitar as pessoas. Então, eu falava, quem tem que gostar dele sou eu e quem tem que gostar de mim é ele. Você, se gostar, é um bônus, né? É incrível. E a mesma coisa para os meninos agora, mas a empatia de você se identificar, se dar bem, é fundamental. Porque você não pode ter uma pessoa na sua casa que não gosta dos seus filhos e os seus filhos também, tipo, detestam ela, não dá. Porque daí também nem respeito tem, né? Bom, Cami, uma dica que você pudesse dar de mãe para mãe, que alguma mãe que de repente ou passou por um divórcio ou passou por, né, uma questão de um falecimento, o que você poderia dizer para elas? Eu acho não, eu tenho certeza que o amor que a gente tem pela vida específica, pela vida nossa, do outro, ele sempre vai fazer a gente conseguir fazer as coisas darem certo. Porque quando a gente olha uma situação dessa que você vê a vida indo embora, aí você se dá mais conta ainda do quanto ela é valiosa e quanto aquilo é importante para você, para o outro, para qualquer um que seja. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes você fica meio louca, meio doida. Às vezes você fala, gente, você pensa, você fala, mas é certo, é errado, é certo, é errado. E todo mundo fala para mim, não, mas é certo, é errado. Eu falava, gente, é com amor. Eu tô fazendo com amor. Então, você vai amar a vida e você vai fazer as coisas com amor, não tem como dar errado. Às vezes você vai errar, mas depois tipo, você vai acertar e é um dia após o outro. E divide com os outros, aceita ajuda, estende a mão para poder alcançar a mão do outro, deixa o outro te alcançar.
sabe? Sofre, fica feliz, mas vai dar certo. Uma hora dá certo. Porque se você ficou vivo, vai dar certo. Você tem que estar vivo. Se você está vivo, vai dar certo.